O santo São Paulo. Poucas figuras exerceram influência tão profunda e duradoura sobre o cristianismo quanto São Paulo. Nenhum outro apóstolo escreveu tanto, viajou tanto, sofreu tanto e refletiu de maneira tão sistemática sobre o significado da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sua teologia moldou a doutrina cristã, sua missão expandiu a igreja além das fronteiras judaicas e sua experiência pessoal tornou-se paradigma de conversão radical. Antes de ser Paulo, o apóstolo das nações, ele foi Saulo, um homem profundamente religioso, intelectualmente rigoroso e absolutamente convicto de estar servindo a Deus. Saulo nasce em Tarso, capital da Cilícia, uma cidade próspera, cosmopolita e reconhecida como centro intelectual do mundo greco-romano. Tarso rivalizava com Atenas e Alexandria no ensino de filosofia e retórica. Crescer em Tarso significava conviver com cultura helenística, pensamento filosófico grego, pluralidade religiosa, comércio internacional. Esse ambiente formou a mente analítica e argumentativa, que mais tarde marcaria as cartas paulinas. Saulo cresce com uma identidade dupla, culturalmente exposto ao mundo greco-romano, religiosamente enraizado no judaísmo mais rigoroso. Essa combinação singular o tornaria a ponte entre mundos. Embora nascido fora da Palestina, Saulo se define como Hébreu do Hébrios, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele não é um judeu assimilado, mas profundamente comprometido com a tradição ancestral. Sua identidade religiosa não é diluída pela cultura externa. Saulo possui cidadania romana por nascimento, um privilégio raro. Essa condição lhe garante direitos legais, proteção jurídica, mobilidade pelo império. Mais tarde, esse status será instrumento decisivo para sua missão e sobrevivência. Saulo é formado em Jerusalém sob a orientação de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do judaísmo farisaico. Isso indica a formação intelectual de alto nível. Ele aprende interpretação rigorosa da lei, tradição oral, debate teológico refinado. Os fariseus buscavam viver a santidade da lei em todos os aspectos da vida. Saulo abraça esse ideal com intensidade extrema. Sua religiosidade é disciplinada, coerente e totalizante. No judaísmo do século I, o zelo era visto como virtude espiritual. Zelo significava defender a honra de Deus contra qualquer ameaça. Saulo entende sua missão como defesa da pureza da fé de Israel. O movimento cristão proclama um Messias crucificado, a relativização de certas práticas da lei, a inclusão de marginalizados. Para Saulo, isso é teologicamente inaceitável. Segundo a lei, o crucificado é maldito. Aceitar Jesus como Messias parece negar a própria Torá. O cristianismo representa ruptura intolerável. Convencido de sua missão, Saulo se torna perseguidor ativo da igreja. Aprova a morte de Estevão, prende homens e mulheres, invade casas. Ele não age por ódio pessoal, mas por convicção religiosa. Saulo age com consciência tranquila. Ele acredita estar servindo a Deus. Essa certeza torna sua futura conversão ainda mais radical. Deus não converte um indiferente, mas um convicto. No auge de seu zelo, Saulo não busca mudança. Ele não duvida, não questiona, não hesita. Seu caminho é claro e firme. Justamente por isso, sua vida caminha para um encontro que não nascerá da busca humana, mas da revelação divina. Saulo de Tarso é intelectualmente brilhante, religiosamente rigoroso e moralmente irrepreensível, segundo seus próprios critérios. Nada nele sugere fragilidade espiritual aparente. E é exatamente esse homem que será interrompido por Deus. Na próxima parte, veremos como o perseguidor da igreja encontra o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, em um evento que mudará sua vida e a história do cristianismo. Para compreender a conversão de São Paulo, é essencial entender que Saulo não se via como inimigo de Deus, mas como seu defensor. Sua perseguição aos cristãos não nasce de crueldade gratuita, mas de convicção teológica profunda. Ele acreditava que o movimento cristão corrompia a fé de Israel, ameaçando a santidade da lei e a identidade do povo eleito. Em sua própria avaliação posterior, Saulo afirmará ter agido com zelo extremo e com consciência irrepreensível, segundo a justiça da lei. Essa certeza interior torna o drama de sua conversão ainda mais intenso.
não é um pecador indiferente que muda de caminho, mas um justo, convencido, que precisa ser quebrado para ser reconstruído. Após a ressurreição de Jesus, o cristianismo se espalha rapidamente por Jerusalém e regiões vizinhas. A pregação apostólica, centrada na ressurreição, atrai multidões, inclusive sacerdotes e fariseus. Para Saulo, essa expansão representa risco concreto de desvio doutrinário em larga escala. Saulo aparece explicitamente no episódio da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele guarda as vestes dos que apedrejam Estevão e aprova sua execução. As palavras finais de Estevão, que vê os céus abertos e Jesus à direita de Deus, confrontam diretamente a teologia que Saulo defende. Ainda assim, ele endurece o coração. Saulo não age de forma desordenada. Ele recebe cartas de autorização das autoridades religiosas para prender cristãos, inclusive fora de Jerusalém. Isso revela que sua perseguição é institucionalmente legitimada. Ele se torna instrumento oficial da repressão religiosa. Damasco era uma das cidades mais antigas e importantes da região, com uma grande comunidade judaica. A presença de cristãos ali indica que o evangelho já ultrapassara as fronteiras da Judeia. Eliminar o cristianismo em Damasco significaria conter sua expansão. O livro de Atos chama o cristianismo primitivo de o caminho. Saulo caminha fisicamente para Damasco, enquanto espiritualmente caminha para o confronto com a verdade. O perseguidor percorre o caminho que o transformará em apóstolo. Quando Saulo se aproxima de Damasco, uma luz vinda do céu o envolve subitamente. Essa luz é descrita como mais forte que o sol. Não se trata apenas de fenômeno natural, mas de manifestação divina. Aquele que acreditava ver claramente é envolvido por uma luz que revela sua cegueira interior. Diante da luz, Saulo cai por terra. O gesto tem significado profundo. O homem seguro, autorizado e convicto é lançado ao chão. A conversão começa com a queda do orgulho religioso. A voz que vem do céu chama Saulo pelo nome, repetido 2 vezes. Na tradição bíblica, esse chamado indica intimidade e gravidade. Deus conhece Saulo pessoalmente. A pergunta é devastadora. Jesus now diz: por que persegues meus seguidores? Mas por que me persegues? Aqui ocorre uma revelação fundamental. Cristo se identifica plenamente com sua igreja. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta destrói sua estrutura teológica. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Se Jesus fala do céu, então ele está vivo, foi exaltado por Deus. Sua crucificação não foi maldição final. A cruz deixa de ser escândalo e torna-se mistério. Jesus não debate com Saulo. Ele se revela. A conversão não nasce de convencimento intelectual, mas de encontro pessoal. Toda a teologia paulina nasce desse momento. Os companheiros de Saulo percebem algo extraordinário, mas não compartilham plenamente da experiência. A revelação é pessoal e intransferível. A fé não pode ser vivida por procuração. Oh, sei levante. Saulo está cego. Aquele que julgava ver, está agora nas trevas. A cegueira física simboliza sua antiga cegueira espiritual, agora exposta e em processo de cura. Saulo entra em Damasco conduzido pela mão. O encontro no caminho de Damasco marca o colapso completo da antiga vida de Saulo. Sua certeza, seu zelo e sua justiça própria são desmantelados pela revelação do Cristo vivo. Mas a conversão não termina na luz. Ela continua no silêncio, na cegueira e na reconstrução interior. Na próxima parte veremos o tempo de silêncio, o encontro com Ananias e os primeiros passos de Saulo como Paulo, o apóstolo. Antes de continuar, se esse vídeo está te fazendo refletir, aprender ou enxergar algo novo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você acompanha todos os próximos vídeos. Agora, vamos voltar ao vídeo. O encontro de Saulo com Cristo no caminho de Damasco foi radical, mas não instantaneamente completo. A conversão verdadeira não se limita a um momento de revelação. Ela exige tempo, silêncio, reconstrução interior e obediência. Para Saulo, a queda e a cegueira foram apenas o início de um caminho muito mais profundo. Aquele que caiu por terra agora precisa aprender a caminhar de outra forma. Saulo permanece 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Esse período simboliza morte e sepultamento.
Tudo aquilo que sustentava a sua identidade, prestígio, certeza, poder religioso é suspenso. Ele entra em um vazio necessário para que algo novo nasça. Na cegueira, Saulo revê sua vida à luz da revelação recebida. As escrituras que antes justificavam sua perseguição, agora precisam ser relidas à luz do Cristo ressuscitado. A conversão exige reinterpretar a própria história. Deus envia Ananias, um discípulo simples, para encontrar Saulo. Ananias teme, pois conhece a reputação do perseguidor. Ainda assim, obedece. A conversão pessoal de Saulo passa pela acolhida da comunidade. Ananias chama Saulo de irmão, antes mesmo de qualquer prova externa de mudança. Esse gesto revela que a graça precede um mérito. Com a imposição das mãos, algo como escamas cai dos olhos de Saulo. Ele recupera a visão, é batizado e alimentado. A visão física retorna, mas agora acompanhada de visão espiritual. O batismo sela sua nova identidade. Imediatamente, Saulo começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O perseguidor torna-se proclamada. Essa mudança gera espanto e desconfiança. Os judeus agora veem Saulo como traidor. Seu conhecimento profundo das Escrituras torna sua pregação ainda mais perturbadora. Os cristãos ainda desconfiam dele. A memória da perseguição é recente. Saulo experimenta isolamento de ambos os lados. Paulo relata que passou um período na Arábia. Esse tempo não é de fuga, mas de aprofundamento espiritual. Ali ele ora, medita, relê a lei e os profetas à luz de Cristo. A teologia nasce na oração. A oposição cresce, e Saulo precisa fugir, descendo em um cesto pela muralha. O homem que chegou com autoridade agora foge em humildade. A missão cristã começa com vulnerabilidade. Em Jerusalém, os discípulos temem Saulo. É Barnabé quem o apresenta aos apóstolos, testemunhando sua conversão. A missão floresce quando há mediação e confiança. Saulo encontra Pedro e Tiago, estabelecendo comunhão apostólica. Isso legitima sua missão e garante unidade doutrinária. Apesar de sua revelação direta de Cristo, Saulo submete-se à igreja. Ele aprende que carisma e autoridade caminham juntos. O apóstolo aprende a esperar. Por segurança, Saulo é enviado para Tarso, sua cidade natal. Esse retorno não é fracasso, mas preparação. Deus trabalha no anonimato. Saulo já é Paulo, mas ainda não é o missionário universal. Ele precisa aprender silêncio, humildade e comunhão antes de anunciar ao mundo. Aquele que foi derrubado no caminho, agora está sendo reconstruído pedra por pedra. Na próxima parte veremos as grandes viagens missionárias, os conflitos, as cartas e a construção da teologia paulina, que moldaria o cristianismo. Paulo não inicia sua grande missão por iniciativa isolada. Na comunidade de Antioquia, durante oração e jejum, o Espírito Santo chama Barnabé e Paulo para a missão. A igreja impõe as mãos e os envia. A missão nasce da comunhão, não do individualismo. Em Chipre, Paulo confronta um mágico que tentava impedir a conversão do procônsul. Aqui, Paulo exerce autoridade espiritual com firmeza. É também nesse momento que o nome Paulo passa a ser usado com mais frequência, simbolizando sua missão entre os gentios. Paulo prega nas sinagogas, reinterpretando a história de Israel à luz de Cristo. Alguns acolhem, outros rejeitam. O evangelho começa a se expandir decisivamente aos gentios. Alguns cristãos defendiam que os gentios deveriam observar integralmente a lei mosaica. Paulo V nisso ameaça ao coração do evangelho. Para ele, a salvação vem da graça, não das obras da lei. Paulo participa do concílio que decide pela não obrigatoriedade da circuncisão para os gentios. Esse evento é decisivo para a universalidade da igreja. A unidade é preservada sem uniformidade. Paulo funda comunidades em Filipos, Tessalônica, Corinto e Atenas. Ele dialoga com filósofos, judeus e pagãos. Em Atenas, ele anuncia o Deus desconhecido, mostrando habilidade cultural e teológica. Paulo é preso, espancado, apedrejado e expulso de cidades. Sua vida missionária é marcada pelo sofrimento constante. O evangelho avança através da cruz. As cartas de Paulo não são tratados teóricos, mas respostas pastorais às situações concretas. Elas abordam fé, ética, comunidade, esperança escatológica. Paulo desenvolve conceitos fundamentais: justificação pela fé, vida no Espírito, corpo de Cristo, nova criação.
Sua teologia é profundamente cristocêntrica. Para Paulo, a cruz não é derrota, mas poder de Deus. Ele se gloria não em conquistas humanas, mas na cruz de Cristo. Essa visão redefine valores humanos. Paulo ensina que a liberdade cristã não é licença para o egoísmo, mas chamada ao amor e ao serviço. A fé se expressa na caridade. Paulo estabelece líderes, orienta práticas litúrgicas e disciplina a vida comunitária. Ele não é apenas missionário, mas organizador e pastor. Paulo reconhece sua própria fragilidade e afirma que o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Essa teologia nasce de sua experiência pessoal. Paulo percorre o mundo conhecido, semeando comunidades e escrevendo textos que atravessariam séculos. Ele enfrenta conflitos, sofre perseguições e constrói uma teologia profundamente enraizada na experiência de Cristo. Na última parte veremos a prisão, o martírio, o legado teológico e o significado permanente de São Paulo para o cristianismo. Ao final de suas grandes viagens missionárias, Paulo sente-se interiormente compelido a retornar a Jerusalém, mesmo consciente dos perigos que o aguardam. Profetas e irmãos na fé o alertam sobre prisões e sofrimentos, mas Paulo permanece firme. Ele entende sua vida como oferta. Em Jerusalém, Paulo é acusado de profanar o templo e provocar tumultos. A situação rapidamente se torna violenta, e ele é preso para evitar linchamento. Paulo utiliza sua formação e cidadania romana para se defender. Ele não foge do confronto, mas transforma o julgamento em ocasião de testemunho. Paulo permanece preso por anos em Cesareia, sendo interrogado por governadores romanos. Ele fala com clareza, serenidade e coragem. Mesmo preso, ele evangeliza. Usando seu direito como cidadão romano, Paulo apela a César. Essa decisão o leva a Roma, centro do império. O prisioneiro se torna missionário em cadeia. A viagem é marcada por tempestade e naufrágio. Paulo encoraja todos a bordo, demonstrando liderança espiritual, mesmo em perigo. A fé se torna âncora em meio ao caos. Em Roma, Paulo permanece em prisão domiciliar, recebendo visitantes e anunciando o reino de Deus. Ele escreve cartas marcadas por esperança, alegria e maturidade espiritual. As prisões não aprisionam o evangelho. Durante a perseguição de Nero, Paulo é condenado à morte. Como cidadão romano, é decapitado. Paulo enfrenta a morte com serenidade, certo de ter completado sua missão. Ele sela sua fé com o sangue. Cristo é o centro absoluto de sua teologia, crucificado, ressuscitado e glorificado. Paulo afirma que a salvação é dom gratuito de Deus, acolhido pela fé. A vida cristã é transformação contínua pelo Espírito Santo. Paulo rompe fronteiras culturais, geográficas e religiosas. Ele mostra que o Evangelho é para todos. Seu pensamento molda a doutrina cristã até hoje. A vida de Paulo ensina que ninguém está fora do alcance da graça, a conversão é caminho contínuo, a missão nasce do encontro com Cristo. A história de São Paulo é a história de uma vida completamente transformada. O perseguidor se torna apóstolo, o orgulhoso aprende humildade, o prisioneiro anuncia liberdade, sua voz ecoa pelos séculos, proclamando que tudo é graça. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhum vídeo, conteúdos que inspiram, despertam e fortalecem sua jornada. Curta, compartilhe e faça parte dessa comunidade.